Nós vamos falar do clima frio que pode provocar dores no corpo. O Dr. Welber Oliveira, que é médico neurologista do Centro Especializado em Hipermobilidade e Dor, vai participar conosco falando a respeito deste assunto. Já está na linha conosco o Dr. Welber. Seja bem-vindo, Dr. Welber. Boa tarde. Boa tarde, uma boa tarde a todos os ouvintes. Uma boa tarde, obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre dor e clima frio, tá bom? Perfeito. Eu estou em Brasília, em São Paulo, Anchieta Filho, no Rio de Janeiro, Luciana Vale. Nós vamos conversar com o senhor a respeito desse assunto. E eu quero começar perguntando se realmente o porquê dessa dor. Por que o frio causa dor, Dr. Welber? E se realmente causa? Sim, o frio causa dor, é uma alteração, é uma queixa muito frequente no nosso consultório, né? Os pacientes, quando começa a esfriar a temperatura, as temperaturas começam a cair, a primeira coisa que acontece é aquele movimento, aquela questão de se proteger, a tensão muscular, ela aumenta. Então, os pacientes já têm uma alteração muscular, uma tendência a formar nódulos, aumentar a tensão cervical, lombar, nos braços. Então, simplesmente pela parte muscular, a gente já começa a notar esse aumento das dores. Mas tem outras causas. Por exemplo, as articulações do nosso corpo, elas são amortecidas por um líquido. E esse líquido, né, esse líquido articular, ele fica um pouco mais espesso com as temperaturas frias. Então, o paciente começa a notar enrijecimento nas articulações, mais dores articulares nas pontas dos dedos, joelhos, ombros. Então, também é uma alteração comum. Pacientes com enxaqueca, né, e pacientes com outras dores crônicas são pacientes muito sensíveis a alterações. Então, a alteração do frio, né, são pacientes sensíveis, então isso pode desencadear crises de dores de cabeça, de enxaqueca, né, e até, no caso de pacientes com dores crônicas, fibromialgia, apareceria uma dor que já estava controlada previamente. Perfeito. A Luciana Vale está no Rio de Janeiro e também deseja conversar com o senhor. Luciana? Muito obrigada, Luciano Barroso. Doutor Welber, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Doutor Welber, esses efeitos provocados pelo frio, eles também são sentidos da mesma forma quando a gente está sob o forte ar-condicionado, por exemplo? É frio, mas são condições diferentes. Sim, são condições diferentes, mas é muito observado, sim. Às vezes, agora, nessa época de pandemia, nem tanto acontece isso, por causa das orientações dos locais mais fechados, manter uma janela aberta, né, as portas abertas. Mas muitos pacientes procuram consultório porque trabalham num ambiente muito frio e acabam tendo que se levar agasalho, touca, porque o frio é a temperatura que causa essa dor, que leva como gatilho essa piora da dor. Então o paciente acaba ficando ali mais encurvado, mais tenso, mais rígido, e isso acaba piorando as dores. E outra situação fria que é muito comum, a senhora citou sobre o ar-condicionado, na enxaqueca, por exemplo, é muito comum alguns pacientes tomar um sorvete muito gelado, tomar um refrigerante muito gelado, e ele desencadeia uma dor de cabeça. Então, o frio é, sim, um gatilho muito importante para a gente. O que faz algumas pessoas terem mais tolerância ao frio do que outras? Sim, pode ter relação à questão do peso do paciente, é uma questão. Então, por exemplo, pacientes mais obesos acabam tendo uma espessura da camada de gordura abaixo da pele maior. Então, são pacientes que têm uma tolerância maior ao frio, né? Alguns pacientes têm o metabolismo mais aumentado. Eles falam assim, nossa, paciente, o fulano ou o beltrano, ele é magrinho, né? E ele não sente dor. Às vezes tem um metabolismo muito aumentado, né? Então, isso também pode favorecer ali a reduzir a questão da troca de temperatura e o organismo consegue se manter mais aquecido. Sim, para se manter mais aquecido também a tendência é a gente ingerir mais caloria, né? Ou isso, enfim, por curto tempo, só funciona ali enquanto faz-se uma digestão, por exemplo. Essa queima calórica. Realmente a questão no frio a gente tende a ingerir mais e no calor a gente ingere menos. A questão mesmo é porque no frio o organismo tenta manter a temperatura do corpo adequada. Então a gente acaba consumindo mais calorias e, consequentemente, comendo mais.
É muito comum a gente lembrar de, às vezes, um dia na praia, num dia de verão, no calor, que às vezes a pessoa, um picolé, um suco aqui, ele passa o resto do dia bem, né? Não tem tanto consumo calórico para poder manter a temperatura do corpo. No frio, não. A gente está sempre pensando, às vezes, no chocolate quente, em alguma comida mais quentinha, mais confortável, né? Para tentar se aquecer e melhorar essa questão do consumo calórico, né? No frio. Muito bem, doutor Welber, obrigada. Vou retornar com o Luciano Barroso. O doutor Welber falando, e eu lembrando aqui daquele caldinho de feijão, aquele caldinho de peixe quentinho. Que maravilha, hein, doutor Welber? Maravilha. Que beleza. Agora, quem tem assim uma certa luta com relação ao frio é o nosso apresentador de São Paulo, o grande jornalista Anchieta Filho, que já está na linha também, vai conversar com o senhor, direto de São Paulo, da 87.1, a FM Nacional, na nossa faixa estendida lá em São Paulo. Ele tem uma certa dificuldade com o frio. Vamos lá, Anchieta. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, doutor Welber. Dificuldade é pouco. Eu tenho aversão. Eu tenho ojeriza ao frio. Cidadão que veio da Paraíba, acostumado com temperatura acima de 30, não pode suportar impunemente situação de temperatura pouco acima de 10 graus. É impossível. Doutor Welber, então eu pergunto ao senhor, o elemento inimigo do frio como eu, começa a sentir dor. É a dor que vem aonde? No peito, principalmente? Como é que vem essa dor? Normalmente, os pacientes que queixam uma piora da dor no frio são alguns pacientes que já têm dor crônica. Então, por exemplo, pacientes com uma dor na lombar, a lombalgia, pacientes com dores na cervical, a cervicalgia, pacientes com dores difusas no corpo, né? Pacientes com fibromialgia, tendem a ter mais dor. Alguns pacientes que não têm dor crônica também sentem. Normalmente na região de trapézio, aqui acima do ombro, e cervical é um local muito comum também. Então o paciente sente essa dor. Pode também ter dor na ponta dos dedos, nas extremidades, né? Então, nos pés, na ponta dos dedos. Então é importante que esse paciente, no seu caso, né, que tem aversão ao frio, viu que a temperatura esfriou, se agasalhe, se proteja. Tá frio, antes de sair do banho quente, já leva a roupa pro banheiro, já sai mais aquecido, né? Então, proteger o organismo desse choque térmico, dessa mudança brusca de temperatura, ajuda muito no controle dessas dores. Imagina o cidadão que tem hérnia de hiato, que dói para burro quando tá o frio, que ele deve sofrer, não deve ser fácil. Sim. E assim, outra questão que pode ajudar muitos pacientes com dores crônicas ou com dores no frio, e que é uma situação que os pacientes acabam, na verdade, diminuindo, é a atividade física. Quando as pessoas não fazem atividade física ao longo de todo o ano, chega no inverno, para de ir à academia. Lógico, agora nós estamos num período de pandemia, mas mesmo as atividades ao ar livre, né? Então, procurar se aquecer, fazer um alongamento, fazer uma atividade física, isso pode ajudar demais também no controle dessas dores aí, melhorando força muscular e aquecendo o organismo e aumentando o metabolismo. Isso ajuda muito no controle das dores. E do frio. E essa pouca, vamos dizer assim, aceitação ao frio, também tem a ver com a questão física, o físico do paciente tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver, doutor? Claro, tem sim. Até componentes genéticos, né? Pacientes, às vezes, que vêm de uma descendência, talvez até europeia, né? De países mais frios, né? Tem essa questão genética, tem a questão do própria composição corporal. Foi citada a questão da obesidade. O paciente tem uma camada maior de gordura que acaba ajudando nesse aquecimento do corpo. Pelos no corpo, né? O pelo, querendo ou não, ele ajuda no aquecimento. O paciente, o careca, né? Pode sentir um pouco mais de dor na cabeça, sensibilidade. Então é importante ele se proteger com um chapéu, com um boné, com uma touca. Então, tudo isso interfere nessa tolerância ao frio. O obeso, então, sente menos frio? Pode sentir menos frio por causa dessa questão da camada de gordura. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Vou continuar com a minha ojeriza, viu, doutor? Infelizmente, isso aí você não conseguiu curar, não. Não, mas essa questão mesmo é assim mesmo. Ainda mais o paciente, a pessoa que já vem de uma região mais úmida e mais quente, tem essa questão já ambiental, né? O organismo já se acostumou com aquela temperatura, até às vezes a umidade é uma outra coisa que interfere muito. Tem paciente acostumado com frio, mas vai para um lugar frio e seco,
sente mais. Então a umidade é uma outra coisa. Então, às vezes, deixar um umidificador no ambiente pode ajudar muito esse paciente também. Tá bom, doutor. Muito obrigado. Luciano. Doutor Welber, eu estava aqui sorrindo quando o senhor falou, né, da questão do frio, daquele que vem da Europa, pode estar mais acostumado, de onde a pessoa veio, né, respondendo a Anchieta, e eu descobri que ele veio do Saara. Só pode, porque ele tem uma dificuldade enorme. Eu estava sorrindo até que o senhor falou dos carecas, aí o senhor me atingiu, realmente é uma questão já assim que me atinge. Aí logo em seguida veio o bullying, que foi o Anchieta falando dos gordinhos, que tem muita gordura para queimar. Mas tudo bem, vamos lá. Agora, no frio, o senhor falou, equilibrou, né? Você do Saara e o resto é comigo. Mas o doutor Welber, o senhor falou, no frio, quando vem o frio, a pessoa se agasalha logo. É só isso que a pessoa tem que fazer? Ou o organismo pode ter uma outra reação, tem algum tratamento, algum produto, qualquer coisa nesse sentido? Ou só mesmo aquele chazinho no final do dia ou aquela sopinha à noite? Sim, ó, vamos falar assim, vamos dividir essa parte em 2 pontos. Isso. Tratamento farmacológico e tratamento não farmacológico. Então vamos falar de tratamento não farmacológico, que todo mundo pode fazer em casa. Então a pessoa pode se agasalhar, evitar o choque térmico, colocar uma roupa quentinha depois do banho quente ali, antes de ter contato, se aquecer, fazer alongamento na cama ali antes de levantar, fazer uma atividade física. Isso ajuda muito. Chás que aumentam o metabolismo, né? Dependendo da comorbidade do paciente, se ele não tiver contraindicação à cafeína, alguma coisa com um pouco mais de cafeína, por exemplo, o café, por exemplo, né? Chás mais escuros, como chá verde, chá mate, pode ajudar no aumento do metabolismo e nessa questão do controle. Agora, falando em medicamento, a gente não vai ter um medicamento específico para diminuir a dor no frio. Porém, a gente sabe que os pacientes, por exemplo, com enxaqueca, eles já fazem um tratamento. O paciente com fibromialgia já faz um tratamento. Então, talvez seja interessante avaliar caso a caso, ajustar a dose do medicamento que ele faz de forma preventiva naquele período frio, para otimizar o tratamento e ele sofrer menos com as dores. Passado esse período, considerar o ajuste de dose posteriormente. Mas é uma questão que a gente pode fazer. Antes de ir para o Rio de Janeiro, com a Luciana Vale, tem é claro que há desenvolvimento tecnológico, mas tem um cobertorzinho hoje fininho, eu chamo ele de tirinha de vulcão. Ele é fino, mas pega fogo aquilo. E você compra ele em supermercado, ele é bem simples, simplesinho, simplório de tudo. Mas eu chamo de tirinha de vulcão, porque como esquenta. É uma coisa de louco. Uma dica aí para você que queira. Luciana, no Rio de Janeiro, mais alguma coisa, Luciana? Está todo mundo aqui nas redes sociais? Ou seja, tem muita gente nas redes sociais comentando aqui o que eu vou falar da minha careca. Gente, frio, bora um boné, touquinha, é assim que vai, ué. Vamos lá, Luciana. Eu só lamento que ter ganhado peso nessa pandemia não me beneficiou em nada, porque eu continuo sentindo muito frio. Mas, enfim... Doutor Welber, eu queria conhecer um pouco mais o trabalho do Centro Especializado em Hipermobilidade e Dor. Que especialidade é essa? Pronto. Hipermobilidade, o que é isso, né? O motivo de a gente abrir um centro especializado em hipermobilidade. Hipermobilidade é aquela questão associada com o aumento da flexibilidade, aqueles pacientes com ligamentos mais frouxos. Então, por exemplo, a pessoa que consegue colocar a mão no chão sem dobrar o joelho, consegue tocar o polegar no punho, ele estica o braço, o cotovelo ele vai mais para dentro, o joelho, na hora de esticar a perna, vai mais para trás. Então a articulação ela fica mais frouxa. Isso é comum, 35%, 30% da população pode apresentar isso de forma assintomática. Porém, uma porcentagem desses pacientes podem apresentar muitas dores articulares, dores musculares, porque imagina, se o ligamento ali é frouxo, a articulação está frouxa, quem vai segurar essa articulação? É o músculo. Então são pacientes que, dentre vários outros sintomas, também apresentam dor. Então a ideia é, número 1, divulgar a hipermobilidade, divulgar a síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma de várias síndromes genéticas que podem causar essa hipermobilidade.
né? Então, informar o paciente que sente dor crônica, que às vezes tem um diagnóstico errado de, por exemplo, fibromialgia ou outros diagnósticos, e na verdade ele tem uma síndrome genética ou uma hipermobilidade, né? E dar uma assistência global, tanto na parte de dor, né, acompanhado com o fisiatra, com o neurologista, com a fisioterapeuta especialista em dor, e com os outros profissionais, ortopedista, cardiologista, endocrinologista. Então, a ideia é dar assistência global a esse paciente que sente dor crônica e que também tem, né, a hipermobilidade. Curioso, eu nunca achei que havia algum problema no fato da pessoa conseguir realmente encostar os dedos, né, da mão no braço ou com as pernas retas, chegar com as mãos até o chão. Além da dor, que outros problemas ela desenvolve, doutor Welber? Certo. Há vários problemas. Então, por exemplo, quando a gente fala de exemplo da síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma síndrome genética, tem 13 subtipos e os pacientes têm essa hipermobilidade. É um defeito do colágeno. Então, tem colágeno lá no ligamento, que deixa a articulação frouxa, porém, pode ter outros sintomas, por exemplo, estrias, né? A pele falta colágeno, ele tem estrias onde não é comum, tem paciente que tem estria nas costas, no joelho, no cotovelo, próximo à axila, locais que não são comuns. Tem colágeno ali nos vasos, então são pacientes que têm uma fragilidade dos vasos, então bate, faz roxo com facilidade, né? Vai ver, tem hematomas, não sabe nem onde foi que bateu, tem essa fragilidade. Então, tem uns sintomas de refluxo gastrointestinal, porque ali no esôfago, né, tem um anel ali, tudo que protege. Mas então tem sintomas gastrointestinais. Então, tem fadiga, cansaço. Então, os sintomas dessa hipermobilidade é muito grande. E todo mundo conhece alguém que sai o ombro com facilidade, que faz esses movimentos com facilidade. E eu brinco, meus pacientes, quando chegam aqui, eles falam, doutor, eu vou para o Pilates, eu vou para yoga, a minha professora ou o meu professor me elogia demais. Eu faço coisas que nenhum aluno faz. Eu sou o modelo do Instagram de lá. Eu faço tudo. Só que tem um problema. Eu vou para lá e eu saio com mais dor do que eu entrei. Então, essa é a questão. O paciente, eu brinco, o paciente com fibromialgia, ele tem que se exercitar. O paciente com hipermobilidade, ele também precisa exercitar, mas exercitar da forma correta. Se ele ficar forçando essa articulação de maneira errada, ele vai ter muito mais dor, né? Então, essa é a grande questão, a chavezinha da questão que a gente precisa chamar a atenção. Avaliar essa hipermobilidade, todos os outros sintomas que podem estar associados, né? São pacientes também são muito alérgicos, então avaliar tudo e dar assistência integral para o paciente. Muito bom. O Centro Especializado em Hipermobilidade e Dor fica em Brasília. Fica em Brasília. Nós somos uma clínica com vários profissionais, como eu disse, fisiatra, neurologista, fisioterapeuta, ortopedista. Fazemos alguns exames, ecocardiograma, eletromiografia, né? E também fazemos atendimento por telemedicina, né? Então, a gente atende pacientes do Brasil todo, né? Que buscam a gente por questão de dores de cabeça, dores crônicas. E é possível, né, avaliar a questão da hipermobilidade por vídeo. Então, a gente consegue dar uma assistência integral para o paciente que está aqui com a gente e até mesmo para o paciente que está longe. O importante é diagnosticar, eu falo, com o diagnóstico a gente tem tratamento. Então, o diagnóstico é sempre muito importante, para a gente não ficar dando tiro no escuro. Né? A gente tem que fazer um tratamento certeiro. Obrigada. Muito obrigada, doutor Welber. Eu vou retornar com o Luciano Barroso em Brasília. Eu que agradeço a atenção. Doutor Welber, eu fiquei aqui encantado com a pergunta da Luciana, porque eu sempre achei que eu tinha algum problema, principalmente lá na juventude, quando eu treinava, né, fazia um pouquinho de exercício, eu, Pedro Alves Cabral, mais o Pedro Vaz de Caminha, aquela turma, né? E eu nunca consegui encostar os dedos no chão, não tinha como. E o professor, às vezes, que eu fiz um pouco de karatê, de judô, de taekwondo, e forçava a barra, tinha uns que esparramavam a mão pro chão fora, era uma beleza. E eu nunca consegui fazer isso. Agora eu estou vendo que eu não estava errado, não. Né? Não estava errado, não. Pois é. Então, alguns que bom. Conseguem desenvolver e treinar isso, né? Com alongamento, consegue. Isso é possível com treinamento. O que nos chama a atenção são aquelas pessoas que desde criança, às vezes não, desde criança já têm o cometimento. Então são crianças que torcem o pé com facilidade, o ombro sai com facilidade, né? Se lesionam muito fácil, toda vez que chega do recreio da educação física já com lesões.
Então, é uma questão importante da gente chamar a atenção aí que as pessoas não valorizam, né? Igual você viu, na sua época, você olhava e falava assim, essa pessoa é melhor do que eu. Mas às vezes aquela pessoa está predisposta a ter mais lesões. Ninguém nunca me disse que eu também estava correto. Que eu não conseguia, mas é por uma questão física. Ninguém nunca me falou isso. Então eu tive que esperar até hoje para o senhor me falar isso e eu ficar mais tranquilo. Porque o bullying sempre aconteceu. Quando lançaram aquele filme, como é que é o nome do filme? Aquele Super Quarteto Fantástico. Não tem aquele cara que é de pedra? Sim. Disseram que eu era... Eu cheguei a brincar falando do meu apelido no rádio, que me botaram o nome de A Coisa, porque o Pedra lá é A Coisa. Porque disse que era todo duro. Eu falei, não. Aí eu falei, não, eu sou A Coisa mesmo. Você vê, hoje eu estou tirando isso do meu pensamento. Aqui, beleza. Pronto, que maravilha. Pronto. Acabou, como diz o outro, acabou o drama. Já posso tomar café com leite. Anchieta Filho, mais alguma coisa? Mais alguma coisa, meu querido? Pois não, eu queria perguntar para o doutor Elber o seguinte, doutor, assim como o frio, o contrário, o calor exagerado, aquele calor de João Pessoa, do meio-dia, pode também provocar dor nas pessoas? Sim, por um mecanismo contrário. Na verdade, o calor em excesso pode levar até a desidratação. Então, pacientes com enxaqueca têm crises aí desencadeadas por essa desidratação, gera mais fadiga. Então, os pacientes que têm dor são pacientes que podem ter muita fadiga. Então, essa desidratação pode piorar essas dores no corpo pela fadiga, pela desidratação. Então, é uma coisa que a gente precisa de ficar atento também. Tá bom, doutor. Muito obrigado. Luciano Barroso. Anchieta, eu adorei essa pergunta, porque no calor eu fico igual esses picolé de beira de esquina. Derretendo, dá uma moleza. É por isso que eu falo que eu gosto mais do frio. Gente, posso encerrar, Luciana, no Rio? Sim, pode encerrar. Nosso abraço aqui pro Dr. Welber. Eu tenho uma paciente para ele. Você, né? Uma paciente para ele. Você, né, Luciana? Olha, não, eu vou falar com sinceridade a você. Hoje, então, eu descobri que eu tenho problema de colágeno, porque eu sou dessas pessoas que vou com as mãos, eu boto a palma das mãos, né, inteirinha no chão, sem dobrar as pernas, com a maior facilidade, sempre consegui. Agora, aos 55 anos, isso também não é problema. Isso vem da genética da minha mãe, que inclusive bota os dedos lá, as costas, né, na parte do braço aqui. Também sem nenhuma dificuldade, mas estou vendo que isso é problema. Isso é hipermobilidade, pode trazer aí umas questões sérias. Então, é um caso para se investigar. Sim, sim, com certeza é. Ok. Doutor Welber Oliveira, que prazer falar com o senhor. O senhor está em Minas Gerais agora ou não? Não, eu sou mineiro, eu sou de Uberaba, Minas, mas eu estou em Brasília já há 2 anos e meio. E agora aqui no Centro Especializado de Hipermobilidade 2. Obrigado ao senhor. Eu que agradeço.